pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes do mercado, falando sobre não só a parte profissional, mas também as perspectivas e cenários. Hoje a gente está aqui com a Cris Macedo. Muito obrigado, Cris, pela presença. Eu que agradeço. Cris, primeiro momento a gente sempre fala para se apresentar. A Cris é planejadora financeira, é sócio da Sete Capital. Falar um pouquinho sobre a sua carreira, né, como você chegou até aqui, até esse momento, né, os próximos 30 anos, não, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E falar um pouquinho sobre carreira, desafio. Acho que as pessoas também perguntam muito sobre certificação, né, como escolher esse andar, né. E tem muita coisa também que a gente vai construindo ali com a roda andando, né. Assim, vou tirar a certificação aqui, falar um pouquinho sobre essa construção até esse momento. Ótimo, obrigada, Marco. Obrigado, Cris. A minha trajetória é bem curiosa, assim, porque eu não vim do mercado financeiro. Eu trabalhei desde os meus 18 anos na área comercial, mas de grandes empresas do varejo. Uhum. Como o Grupo Salinas. Depois você saiu do varejo, as empresas começaram a quebrar, né? O Grupo Capodarte. Meio que sumiu. E no final de 2014, eu recebi um convite para entrar para o Itaú, Itaú Personnalité. Fiquei lá durante 4 anos e meio, quase 5 anos, dentro do Personnalité, cuidando do cliente de alta renda. E aí eu comecei a sentir que eu queria continuar trabalhando com o cliente de alta renda, mas só voltada para investimentos. Sim. Dentro do banco você acaba meio que girando 10, 20 pratos ao mesmo tempo. E aí foi quando eu fui para a XP, no final de 2018. E lá estou até hoje, dentro de um escritório plugado da XP, que é a Sete Capital. Muito bom. E esse desafio da transição e a raquetada no sentido de... O pessoal fala que o mercado financeiro é um outro monstrengo, né? Assim, é um outro bicho. Sabe que é um bicho que quando te pica já era, né? Você tá ferrado. Não sai mais, né? Quando eu entrei no banco, assim, eu falo pra todo mundo, se eu dei super certo no mercado financeiro, todo mundo vai dar. Porque eu não sabia a diferença de TED Doc quando eu entrei pro banco. Pra mim é tudo a mesma coisa. É bom que a próxima geração não vai nem saber também, que nunca vai ver um TED nem um Doc. Nunca vai ver um TED nem um Doc, só o Pix. E, assim, eu tive um processo de... O Itaú em si, ele é um banco muito formador, né, de profissionais. Então, eles realmente te dão um banho de informação e conhecimento. Então, fui literalmente picada pelo bichinho do mercado financeiro e me encontrei muito. Eu até brinco hoje com as pessoas que me falam que querem vir para o mercado financeiro, porque as pessoas acabam tendo muito uma ilusão de que vão ficar milionárias no mercado financeiro. Só porque mexe com dinheiro. Só porque mexe com dinheiro. E esquecem que é um mercado extremamente estressante, né? Ele te puxa muito, você precisa estar o tempo inteiro estudando. Hoje 5 minutos atrás você vê uma informação, 10 minutos depois já não é mais aquela mesma informação. Então, você realmente tem que gostar do mercado financeiro para que você consiga construir uma carreira dentro do mercado financeiro. Porque se você entra só pelo dinheiro, no fim você não vai ganhar tanto dinheiro assim e ainda vai ficar extremamente estressado. Então, tem que gostar do mercado financeiro para estar aqui. Boa. Eu ia aproveitar para a gente perguntar sobre o novo logo do Itaú, mas depois a gente fala sobre... Proibido, né, esse assunto. Né, proibido esse assunto. O Banco Inter vai ficar bravo. Então. Não sei o que fizeram aquele logo. Eu achava tão bonito o logo, né? Você acaba se identificando com o logo, né? Se acostumando com o logo do Itaú. Mas vamos falar um pouquinho também sobre a parte de planejamento e falar um pouquinho sobre fazer uma retrospectiva do ano de 2023, né? É lógico que a gente teve um ano muito desafiador, um ano com muito sobe e desce, juros muito altos, né? Mas como é que você viu justamente essa composição das carteiras dos investidores, né? A gente está até falando aqui nos bastidores antes, mas a princípio, por exemplo, quem tinha uma posição muito grande ali nos fundos multimercados nesse ano de 2023, em média, não quer dizer que todos, né? Lógico que é uma média, mas não tiveram uma performance, não necessariamente que perderam dinheiro, mas foi uma performance aquém do esperado, né? Então, como é que você viu essa alocação dos investidores ao longo do ano 2023, né? Qual foi o grande desafio para esse ano na parte de planejamento? Eu acho que o grande desafio esse ano foi a paciência que o investidor muitas vezes não teve, né?
E aí eu volto um pouquinho atrás, que foi que a gente comentou ali da questão da educação financeira. Ser super importante para os nossos clientes, não só para nós que estamos trabalhando diretamente no mercado financeiro. Porque a gente fala o tempo inteiro, né, para todos os clientes, da importância de diversificar os portfólios de investimento, porque assim, a gente nunca vai acertar o ponto certo do investimento que vai muito bem naquele ano. A gente começou 2023 com um monte de risco de crédito muito mais acelerado, né? Americanas, Light, foi um ano que começou bem assustador para o setor de crédito privado. A gente teve alguns outros bancos menores também passando por momentos mais difíceis e tendo que assinar um fundo garantidor de crédito. E aí o cliente começa a ficar desesperado. Que ele faz, quero tirar tudo, quero zerar todas as posições, quero ficar 100% em renda... E onde foi pior? Pior foi na Americanas ou na Light? A Americanas foi dado o prejuízo, né? A Light, todo mundo tá esperançoso que volte às posições das debêntures ainda. Então, tem um fio de esperança por trás da história ainda. Mas você viu o cliente, todos os clientes querendo ficar 100% alocado em juros pós-fixado, acompanhando taxa de juros, aí nós começamos um ciclo de redução de juros. Sim. E aí, quando você pega um portfólio que foi bem diversificado, né, foi dividido nas caixinhas certas, que a gente sempre brinca, né, coloca nas cestas diferentes para não correr o risco de uma cair e quebrar tudo. Inclusive, diversificação de gestor também, porque você não pode confiar 100% do seu patrimônio a uma única pessoa. Sim. Aí você consegue ver uma média das carteiras boa. Que ele tem inflação, ele tem juros pós, ele tem taxa prefixada que foi colocada lá atrás num patamar muito mais alto. Então, a gente volta lá no ponto, assim, 2023 foi um ano super difícil, a gente viu muito gestor com medo de mexer nas posições do fundo, e aí a gente, aqui do outro lado, na ponta, né, o assessor que fala direto com o cliente, se o gestor tá com medo de mexer nas posições dos fundos, quem dirá a nós? Então, a gente busca constantemente um aprofundamento e uma diversificação para os clientes. Para que você consiga passar por momentos de crise, momentos de... Na verdade, esse ano foi muito mais um ano de medo do que, de fato, crises mais aprofundadas. Acho que a pior de todas foi 2020, né? Acho que pior que esse cenário a gente talvez não enfrente pela frente. Só se vier outra pandemia. Mas, de forma geral, assim... a gente viu o ano correr com muito mais medo do que, de fato, uma crise mais aprofundada. E como é que você vê o investidor, principalmente nessa alocação, nessa parte de renda fixa, renda variável? Como você falou assim, até na renda fixa a gente teve volatilidade, né? Mas o investidor não está nem na renda variável, nem... Porque se a gente olhar, por exemplo, para o saldo de alocação em fundos, através de fundos, a gente teve... saque líquido dos fundos de ações, saque líquido dos fundos multimercados, né? Assim, para onde que está indo esse dinheiro? Você que está enxergando aí. Está indo para CDB pós. Esse ano, assim, a gente teve um movimento muito forte de alocação nos CDBs pós-fixados e nos fundos pós-fixados. Fundo caixa que não oscila nada. Não vou fazer propaganda das gestoras, mas tem algumas gestoras específicas que tiveram um aporte bem expressivo. Aquela gestora que dá 100% de CDI nos últimos 10 anos foi a que mais captou. Assim, tem algumas que estão entregando ali próximo de 110. Tem um pouquinho, não só pós, né? Tem um pouquinho de crédito privado ali para entregar o acima da taxa de juros. Então, essas gestoras conseguiram captar bem. Tem alguns bons nomes no mercado Não, e é engraçado assim, até sem citar nomes, mas todo mundo sabe os nomes, né? Mas grandes gestoras multimercado performaram muito bem em 2016, 17, 18, 19. Ficaram bilionárias e a gente viu elas definharem, assim... Talvez tenha uma fração do tamanho do que já foram. E mesmo assim, com nomes de gestores muito bons, né? No mercado. Porque o investidor, ele acaba se desesperando, né? E esquece que o investimento dele não é para o curto prazo, é para o longo prazo. O que é de dinheiro que vai ser usado no curto prazo, ele está alocado na estratégia. Sim. Óbvio, você está com a assessoria que te fez a entrevista no começo da alocação. Então, geralmente, esse cliente está com o dinheiro alocado em caixa. E o restante que está alocado em ativos de mais longo prazo é justamente para ele entender que ele vai passar por momentos de mais oscilação, né, de sobe e desce, mas que no longo prazo a gente confia no trabalho dessas gestoras. Então, foi muito esse desespero do cliente ali
de não querer esperar esse momento de crise. E para o gestor a gente sabe que é difícil fazer uma movimentação, né? A gente brinca que eles estavam com medo, mas é difícil. A posição deles é gigante e qualquer movimento que eles fazem de uma venda de posição de ação, por exemplo, ele mexe no preço da ação. Então tem todo um contexto pra gente... Eu acho que até depois você me corrige, o pessoal da produção corrige se estiver errado, mas eu acho que teve uma entrevista do CEO da ZQuest recentemente, né? Uma entrevista. E ele falando sobre... Eu não sei se ele usou essas palavras, né? Então já peço licença aqui, é poético. Mas ele falou o seguinte, que os melhores cotistas do fundo dele ao longo dos anos, 10, 20 anos, são os clientes mortos. Né? Por quê? Porque é o cara que não mexe na cota. O cara vai ver, a família esqueceu que tinha cota lá, e na média a melhor taxa de retorno do fundo é o cliente que esqueceu que a cota tá lá, né? E os piores são os amigos. Os piores é aquele que quer acertar o timing perfeito, né? Exatamente. Não tem essa receita mágica, né? De acertar o momento exato de entrar ou de sair numa posição. E aí você não viu isso acontecendo esse ano? No sentido assim, até para crédito privado ali, depois que teve Americanas, Light, todo mundo sacou que foi o momento do que o spread abriu pra caramba, que na verdade... Era o momento de entrar. Mas esse movimento é muito... A gente brinca que a renda fixa não é fixa. Os clientes têm posição marcada. Imagina crédito privado ainda, que é uma montanha-russa sem fim. Mas esse movimento da renda fixa foi muito parecido com o que acontece no momento de crise na bolsa. Quando cai tudo, que é a hora das pessoas comprarem, elas vendem. Então, quem tinha uma posição que comprou cara, vende barato, e aí alguém que é esperto vai lá e compra barato. E espera a retomada do mercado. Então, foi mais ou menos esse movimento que aconteceu dentro da renda fixa também. Sim. A gente fala para alguns clientes, olha, num cenário de juros em queda, você aproveita para travar algumas taxas prés boas, de curto prazo, óbvio que o mercado é cíclico, 2, 3 anos no máximo. E aí os clientes falam, não, mas eu não quero travar agora, eu quero esperar um pouco mais. Aí ele espera o juro chegar a 9, 10, 9, e aí não tem mais aquela taxa pré de 13, 14. E ele perdeu a oportunidade, e assim, não é que ele foi, assim, eu vejo isso no meu dia a dia, não é que ele utilizou aquele dinheiro, ele só estava com medo e esperando o que vai acontecer. Porque existe e aí, nesse ponto eu gosto bastante do Walter da ZQuest. Sim. Ele é muito positivo com o Brasil. Sim. E, de forma geral, a maioria dos gestores é extremamente pessimista com o Brasil. E a gente está aqui há muito tempo, né? Você tem muitos anos de mercado financeiro. Sou novinha ainda de mercado, tenho 10 anos. Eu também. Mas eu já peguei algumas crises. Eu peguei greve dos caminhoneiros, peguei pandemia. Tem alguma outra que eu peguei que eu não vou lembrar o nome agora, não. Nesse meio aí. Joesley Day. Que era o maio cabalístico que a gente tinha, né? Foi 2 anos seguidos. Joesley, no seguinte a greve dos caminhoneiros. É só esperar o próximo. E aí, o que a gente vê? Um movimento de mercado caindo, mas logo em seguida a vida segue. O brasileiro é assim, a vida segue normal depois. Joesley Day, inclusive eu tava lá na XP no Joesley Day. E aí eu tinha que... eu lembro agora que eu tinha que chegar e falar, acordar de manhã e passar um call pra corretora inteira, pra todos os clientes. Falar, o que a gente faz, né? Aí a gente virou a madrugada, discutimos e tal, né? Porque é um negócio inédito, né? A gente não sabia, a gente achava que o Brasil ia parar, né? Que ia cair a presidente e tal, né? E aí eu renuncia, né? O presidente. Daí o que a gente fez? E muita gente entrou em pânico naquele dia lá, né? E a bolsa apanhou, tudo apanhou. E a gente falou assim, pessoal, a melhor decisão para tomar hoje é não tomar decisão, né? E foi dito e feito, né? Quem não tomou decisão naquele dia, depois teve um período ali, a bolsa recuperou um poucos dias, meses, depende da posição também. Teve aquela volatilidade, depois foi se acalmando, né? E é mais ou menos isso, né? É lógico que é difícil você não querer, mas você quer tomar a decisão na hora do pânico, né? É o emocional, né? Que acaba falando muito mais forte. E a gente gosta bastante de falar sobre isso no escritório. E eu falo isso muito com os meus clientes, porque eles acabam sendo muito impulsionados a tomar uma atitude por causa de terceiros, não por eles. Sim. Porque o amigo ganhou X% numa determinada ação. Ele vai naquela ação, só que o amigo já ganhou, né? Sim. Dificilmente ele vai conseguir aquele mesmo. E o amigo, na verdade, quer vender para ele. Exatamente. E aí isso acontece em momentos como esse. E se você for pegar, assim, eu não tenho o total de todas as ações da época da pandemia, mas assim, a grande maioria delas já voltou o preço. Sim. Então, quem se desesperou lá atrás e vendeu, sim, entregou
o lucro, né? A gente brinca que só perdeu quem vendeu, né? Tá parecendo a Black Friday, né? Black Friday. Metade do dobro. Mas muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre... Inclusive, hoje a gente está gravando esse Saracast aqui, especial final de ano. Talvez seja a última leitura do IPCA apresentado nesse ano, né? Depois a gente tem outra leitura, mas só no ano que vem. E como é que você vê esse comportamento de inflação? No sentido que eu acho que, quando a gente compara com investimentos, eu acho que o investidor, não, como você falou, estava com um tom muito pessimista, não colocou fatores benignos na conta. Né? Então, assim, a inflação está fechando o ano. A gente está gravando ainda antes do fechamento do ano, mas a gente está fechando o ano dentro da meta, né? Acho que muita gente falava 6, 7, 8% da inflação esse ano, né? Acabou não acontecendo. PIB também, a gente falava de PIB, eu lembro que até inclusive em janeiro, fevereiro, a gente estava falando que o PIB ia ser de 0,8%, menos de 1% esse ano. A gente está entregando 3 vezes mais, né? Teoricamente. De uma forma simples, as projeções foram sendo revistas para cima, enfim. Como é que você vê esse cenário, né, e atrelando junto com o investimento, do que o mercado, eu digo o mercado Boletim Focus, bancos, corretoras e tal, e o investidor, consequentemente, não soube aproveitar esse ano. Ou seja, acho que para quem ficou comprando pessimismo esse ano, ficou fora, deixou passar muita coisa, né? Falou que sempre que o IPCA é algo obrigatório do cliente comprar. Sim, independente de qual seja a sua estratégia, obrigatoriamente tem que ter inflação na sua carteira. Você está corrigindo o seu dinheiro, o poder de compra do seu dinheiro. Então, não tem por que você não fazer essa estratégia de investimento. E assim, olhando para cenário, né, para o Brasil, acredito sim que a inflação entregou dentro das médias, até o resultado de hoje não ficou tão fora do que o próprio mercado esperava. Mas a gente sabe que essa conta da inflação, ela sempre chega. Então, a gente já tem um certo olhar mais atento para o próximo ano, que o governo, e assim, um olhar atento para o próximo ano que vai refletir no ano de 2025, né? Sim. Que a gente tem um governo gastador. Sim. Então, essa conta pode dar, talvez, se ele continuar gastando nesse mesmo ritmo em relação ao que ele arrecada, a gente vai ver um repique, talvez, dessa inflação lá para o começo de 2025. Mas, no próximo ano, o fechamento desse ano, para o ano de 2024, a gente acredita sim que a inflação deva continuar nesse patamar aí de 3, 3,5. Eles são bem conformados com a inflação, né? Então, assim, 3, 3,5, 4, tá tudo bem. Boa. E quando a gente fala falando de só para falar de diversificação, fala assim, Marco, a bolsa foi bem esse ano, a gente teve oportunidades, né? Isso aqui são números fictícios, mas não muito longe da realidade, né? Sim. A gente tem o Ibovespa ali rodando na casa dos 15% de alta, só que quando a gente olha sem falar de variação cambial, a gente olha para o S&P 500 que sobe 20 nesse ano, né? Então assim, se a gente está alocado em dólar, com a bolsa subindo 20, e aqui a gente está com todo esse desespero subindo 15, né? Isso sem falar de novo, você ganhou dinheiro, quando que entrou, quando teve essa remessa, mas o S&P 500 está indo melhor do que o Ibovespa comparando só as valorizações, né? Como é que você vê essa disputa por recursos, né, do cliente, né? E se fosse, por exemplo, para escolher, né? Só pode escolher um dos dois. É melhor estar realmente no S&P 500, como talvez esteja alguns gestores aí que você está conversando, né? Isso aí que eu comentei isso hoje de manhã no call que eu tava, porque falaram que o S&P 500 tá caro. E assim, não sei se você lembra que em 2019 já se falava que o S&P tava caro, né? Tá sempre caro. Tá sempre caro, assim, tá sempre subindo. Então, assim, se eu pudesse... Não tô dando call de compra, pelo amor de Deus, mas assim... É sempre importante ter um pedacinho de dinheiro lá, dolarizado, numa moeda forte e no índice que tá sempre caro, né? Por mais que ele tenha algumas oscilações no meio do caminho, mas tá sempre caro. Tá sempre subindo, ou seja... Mas como é que você vê dentro do planejamento financeiro, estratégico, essa questão da diversificação, no sentido assim, quem tinha, por exemplo, 5%, tudo bem, fez a sua diversificação, fez seu papel, ganhou dinheiro. Mas provavelmente lá se tem alguém que está fora da média, tinha 30%, 40% de S&P 500 esse ano, 2023, particularmente, ganham muito mais dinheiro do que a média. Vamos pegar como se fosse a nossa carteira fosse um grande multimercado, né? Então, como é que você vê essa alocação dessa diversificação, né, do portfólio olhando para os Estados Unidos? Né?
É muito... A gente vai voltar na educação financeira. Eu vou sempre bater no ponto da educação financeira. A gente volta no ponto de fazer com que esse investidor entenda qual que é o objetivo dele. E o quanto ele aguenta ter um pouco disso. Porque assim, por mais que seja uma moeda super forte, seja um índice super forte, a gente tá falando de bolsa. Sim. E tem um certo risco. Então, quanto você investidor tá disposto a ter exposição a risco. Isso é muito importante porque, assim, o cara não vai se desesperar se a gente tiver uma volatilidade no meio do caminho. Então, essa parcela é super importante ter dentro do portfólio, como diversificação, mas o percentual que você aguenta do outro lado, porque se a gente for por diversificação, sugestão das corretoras, o percentual é maior. Então, eu gosto sempre de fazer essa balança do quanto a pessoa do outro lado aguenta versus o que é a sugestão da corretora. Boa. Por mais que ele fala aguento firme. Assim, os clientes que eu atendo, eu já tô 10 anos com eles. Então eu sei quem aguenta e quem não aguenta, sabe? Qualquer movimento que tem no fundo do multimercado, por exemplo, eu já fico desesperado. Que é o modo brasileiro, né? Num primeiro momento ele se desespera, depois ele acostuma. É aquele famoso que só gosta de volatilidade pra cima, né? Tá subindo 500% de CDI. Beleza. Inclusive caiu tem meio. Inclusive tem um professor que grava aqui do Clube FI, do professor Arthur, e ele passa um conceito bem legal, que ele fala assim, não existe, Marco, não existe um high yield. Na verdade, o que existe é um high risk, né? Ou seja, as pessoas têm que ler que está tomando risco, né? Não está tomando um negócio que está dando um retorno absurdo. Você está tomando um retorno absurdo. E acho que o grande recado desse ano, para a gente terminar esse bloco aqui, queria entender com você, se você acompanha também o mercado de criptomoedas, porque se a gente pegar assim, em termos de classe de ativos, principalmente o Bitcoin, ele foi talvez o melhor ativo esse ano, né? Mas é um ativo que ele sobe 20 no mês e cai 10 num único dia, né? Como é que você vê tem trabalhado também essa inclusão de ativos, vamos dizer assim, alternativos, né, dentro do portfólio dos clientes, né? Não Bitcoin, não só criptomoeda, isso é um exemplo só. Assim, em relação às criptos especificamente, eu sou um tanto quanto avesso, mas isso é a Cris. A própria XP já tem alguns fundos que tem cripto dentro da composição. E aí eu volto no ponto lá de que é aquela exposição que você pode colocar risco. Porque a volatilidade é muito grande. E assim, eu sempre sugiro e oriento mesmo. Nesse ponto eu sou bem enfática com os meus clientes. Olhem aonde vocês estão investindo. Porque assim, a gente sabe que tem um monte de pirâmide aí ao redor, o que torna um ativo muito mais volátil, né? Fora a volatilidade já típica dele, quando você tem um cenário que envolve fraudes ao redor desse ativo, a volatilidade dele vai para as estrelas. Então, não é uma sugestão que eu dou para os meus clientes, mas estou sempre aberta, porque óbvio, no final quem define o investimento e o desejo é o cliente. Eu sempre mostro o que a gente tem, mas enfatizo bastante a questão do risco, porque é uma bolsa 10 vezes alavancada. Boa. Até a fofoca dessa semana aqui foi uma live do Tigrinho, não sei se você acompanhou, né? Tigrinho é um jogo aí, como se fosse um cassino online, né? E aí a live tinha quase 50 mil pessoas online aqui no Brasil. Daí eu falo assim, você faz a live do Tigrinho com ganho fácil, né? Dinheiro fácil, você só faz assim, né? Pra ganhar dinheiro e perder dinheiro também. Aí você faz uma live de educação financeira, tem 3 pessoas assistindo, né? Esse é o ponto que eu acho que é o que leva muita gente a cair em pirâmide financeira. Que elas acabam se iludindo com a ideia de ganhar muito em pouco tempo. E fácil, né? É muito engraçado, porque já aconteceu um caso com 2 clientes meus. E na época eu falava, não é o seu perfil, você é extremamente conservador. Por que você está fazendo isso? Não vou experimentar um amigo, alguém que eu conheço, no vencimento, que se não me engano era dezembro, assim, tipo 24 de dezembro. Olha a data que eles colocam do vencimento da operação, né? 24 de dezembro. Não tem ninguém trabalhando. E aí no 24 de dezembro, o dinheiro sumiu. E aí começaram a ligar pra gente. A gente precisa de advogado da XP. Eu falei, XP não tem nada a ver com isso. Então, veja o quanto as pessoas, inclusive, acabam fugindo da essência delas, do comportamento de investimento, por um ganho extremamente gigante, né, audacioso, naquele momento, 4, 5 ao mês. É o sonho de todo mundo, né, ganhar 4, 5% ao mês. Mas aí, no final, ficaram sem o que foi aplicado. E eu não pude dizer, eu avisei. E o desfecho? Sumiu. Sem...
acabou, já era. Sem Então chance tem processo, aí mas que não vão achar nunca, né? Caramba. Eu digo assim, lógico que ninguém torce pra que isso aconteça, mas também tem um lado educacional, é aprendizado. Essa pessoa, Sim. espero que essa pessoa não... Nunca mais entre, Nunca né? mais... Espero, mas sempre tem aquele que ligam, né? Fala, pô, mas o que você acha, né? Sabe que é um ponto que a gente, assim, nós somos raiz, né? Então a gente tá o tempo inteiro prospectando novos clientes, né? Buscando novos clientes no mercado. E é tão difícil esse contato com esse cliente, assim, hoje, como eu já tenho bastante tempo e alguns clientes que vêm me acompanhando, eu atendo basicamente por indicação dos clientes que eu já atendo. Mas volta e meia você faz uma prospecção nova de alguém que você não conhece. E esse contato ele é difícil, ele é muito frio, assim. E o cliente é super resistente. E aí, a hora que alguém de uma pirâmide te liga, o cara vai lá e tira a grana e manda. Assim, ó. Não olha se tem algum registro, alguma regulamentação, só vai. E é um poder de lábia também que esse pessoal usa pra maldade, né? Pra má fé, né? Muito, muito bom, Cris. Cris, vamos fazer um rápido intervalo e a gente fala um pouquinho mais de perspectiva, enfim, para 2024 e outros cenários. A gente volta daqui a pouquinho com a Cris Macedo, que é planejadora financeira e sócia da Sete Capital. Daqui a pouquinho, um minutinho, a gente tá de volta. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Saracast, nosso segundo bloco com a Cris Macedo, que é planejadora financeira e sócia da Sete Capital. Ô Cris, eu queria falar um pouquinho sobre como é que tá o seu ânimo, ou lógico, você pode falar a sua opinião da corretora, de gestores, enfim, ou até mesmo opiniões diferentes do que você tem ouvido para 2024, né, em termos de alocação, estratégia, enfim, planejamento. Eu já jogo duas buchas aqui para você, porque você fala assim, pô, juros, olhando para pós-fixado, enfim, para alocação, eles vão cair, fato. Mas, ao mesmo tempo, você tem um retorno de 10% ao ano, ainda é um retorno espetacular, né? Então, assim, exatamente. Como fazer essa decisão, né? De alocação, Sabe que a gente tá bem, eu especificamente estou bem positiva com o ano de 2024. Espero que não venha nenhum evento fora do que a gente consegue mapear, tá arrumando briga com 99% dos gestores da Faria Lima, né? Perdão. Mas assim, eu de fato tô bem positiva, por mais que a gente tenha algumas ressalvas em relação a governo, para onde vai essa inflação, né? Se a gente continuar gastando no nível que o governo vem gastando. Mas a gente vê um movimento de juros caindo. Talvez a gente feche ali 2024 na casa dos 9%, que não é uma rentabilidade ruim. Sim. Se a gente comparar com 2021, em março de 21, a gente tinha 2% de taxa de juros. Então, você está alocado 100% de CDI, você ganhava 2% ao ano. Então, a minha Cris, né, falando aqui agora, tá super positiva. Eu acho que é um ano que o cliente não vai precisar ficar 100% alocado em juros pós-fixado, mas vai conseguir pegar um pouquinho desse movimento de bolsa, que deve ser super positivo para a bolsa também, bolsa brasileira. E aí volto no ponto de escolha empresas que você gosta, porque muita gente entra no movimento de manada ali, né, para onde todo mundo tá indo, para onde eu vou. E escolham empresas que vocês acreditam, que gostam, e surfem essa onda aí também com um pouquinho de bolsa. Acho que dá para ganhar um pouco nessa caixinha. E vamos dar um pouco de confiança ali para os multimercados, né? Tem o movimento deles acabou sendo agora, né, no final. Então o mercado subindo, eles vão conseguir vender as posições e fazer estratégias mais assertivas para o próximo ano. Mas vai ser difícil, né? A gente, assim, como por mais errada que esteja essa afirmação, né? Você vai me xingar agora, mas a gente olha para o histórico de 12 meses. A gente vai estar lá em janeiro de 24, olhando para o histórico de 12 meses, e ele não foi bom, né? Assim, como fazer essa alocação? Fala assim, pô, pega, assim, a gente não toma de novo decisão só nesse número. Mas geralmente a gente olha para os últimos 12 meses e você fala, olha esse fundo aqui, deu 30% CDI nos últimos 12 meses, né? Enfim. Como é que... O investidor, ele fica meio alheio, né? Quando olha o histórico de um fundo desse. Mas aí a gente volta no sentido da alocação, né? Você compra na baixa. Cota mais barata de fundo.
Mas aí você não acha que vale a pena também olhar um pouquinho para o mercado de crédito? Tomar um pouquinho de risco no crédito? Diretamente, né? É. Comprar debênture. Ou até fundo de crédito mesmo, Sim. né? Vale super também. Teve uns fundos de crédito que apanharam também ali no meio do ano, enfim, começo do ano. Que Tem um histórico, tem um histórico. Debêntures de Americanas. Então... Como é que você vê essa alocação de... Porque crédito também, assim, a minha dúvida é se o investidor ele já está preparado, né, já está educado financeiramente para entrar no mundo de crédito. Porque acho que só como vendo uma porrada na cabeça de um americano que eu falo, pô, eu não tô na renda fixa. Não, você não tá na renda fixa, você tá num mercado de crédito aqui que é outro bicho, né? O investidor, ele tá num processo de educação em relação ao crédito privado. Acho que ele não tá 100% educado em relação a isso. E cabe a nós, aqui do outro lado, que conversa com o cliente, educar ele nesse sentido. Porque, assim, o risco... Você tá correndo o risco de um CDB. Óbvio que o CDB tem um fundo garantidor de crédito. Mas se você aloca em uma empresa de crédito privado que tem um bom rating, que tem um setor promissor, né? Óbvio, a gente olha sempre o setor que essa empresa está. Acho que faz total sentido. Até tem um outro tipo de investimento que vem aí ganhando uma grande parcela no mercado, são os fundos de crédito estressado, né? Os distresseds. Estão comprando dívidas super baratas para surfar essa onda agora nesse momento de juros mais baixos. Então, é uma série de tipos de investimentos que cabe a nós aqui do outro lado levar como informação para o cliente, que ele acaba investindo. Se ele entra num fundo, ele acaba investindo indiretamente. Sim. Está na mão de um gestor fazer o trabalho lá bom ou não. Que aí, eu volto no ponto de que é super difícil para o gestor fazer uma movimentação quando a posição é muito grande naquele setor específico que ele escolheu. Quando a pessoa física compra diretamente aquela quantidade de cotas X para ela, ou compra o crédito privado puro nas plataformas, é muito mais fácil para ele fazer uma saída ou qualquer movimentação que ele precisa. Mas você acha que o investidor brasileiro já tá preparado para esse tipo de fundo, na média? Pô, fundos, imagina, você fala assim, pô, vem cá, eu tenho um fundo de crédito aqui estressado. Mas estressado já basta a minha vida, né? Assim. Não, o brasileiro não tá pronto para isso. É algo super comum lá fora, mas assim, tão tal que esses fundos distribuem para investidor profissional e investidor qualificado, que já tem um pouco mais não chega no investidor geral. No varejo ainda. Ainda pelo menos os últimos que a gente distribuiu, não. O qualificado ou profissional tem um pouco mais de apetite a esse tipo. Mas se você for observar, quando o Chu lançou o primeiro Private Equity da XP, foi assim, super restrito. A gente conseguiu levar para pouquíssimos clientes por falta de conhecimento mesmo do cliente em relação a esse tipo de investimento. Né? Como assim, eu investi meu dinheiro e o cara não tem nada comprado, eu só tô dando meu dinheiro para ele. E se você for olhar já em 2023, o primeiro foi 2021, 2020, não me recordo exatamente a data. Se você for olhar 2023, a quantidade de private equity que tem no mercado já tem até disponível na plataforma de mercado secundário. Então já tudo é um processo, né? Então, acho que... É impressionante. Acho que a 20, né? A 20 Partners que faz umas captações assim. A 20 hoje, ela fala assim, vou levantar $1 bilhão para Private Equity. E ele levanta. Então, tem esse movimento, né? Acho que a informação vai chegando. O que falta, na verdade, para o investidor é a informação. O que é isso? Não é só chegar lá e falar, investe aqui no Private Equity da XP ou do Itaú, da Kinea. É levar o conhecimento. Educação financeira. Boa. Estou batendo na educação financeira aqui. Só falando de educação financeira, só para a gente terminar também. A gente tem mais 10 minutinhos para falar sobre previdência, né? Até inclusive, eu não sei se o pessoal que está assistindo vai dar tempo, né? Mas geralmente previdência é um assunto de final de ano, né? Mas como é que você está vendo a previdência do brasileiro, enfim, na média? Se esse conceito já está familiarizado, né, dentro da cabeça não só do investidor, mas do brasileiro médio, né? Eu ainda recebo, né, aqueles fundos que cobram taxas absurdas, mas o conceito mesmo de previdência acho que ainda é muito pouco explorado, né? Não, e é engraçado que o brasileiro ele não conta a previdência como investimento. Então, quando você conhece um cliente, não fala onde estão alocados seus investimentos. Tem X, PTO nisso, e eu tenho uma previdência também. Não, a previdência não é contada no montante total de investimentos. Porque eu acho que assim, e aí entra no ponto
de que a Previdência foi muito vendida como algo para longuíssimo prazo, e né? O objetivo dela é realmente ser levar para o longo prazo para uma sucessão ou para uma reserva de aposentadoria mesmo. E aí, o investidor acha que aquilo não é um investimento, mas é um investimento, e hoje praticamente 100% das plataformas têm planos de previdência distribuídos com taxas de administração decentes, né? De acordo com o mercado. E também tem um ponto positivo, né? De olhar a previdência como uma estratégia mesmo. Você não vai colocar num fundo qualquer e deixar lá a Deus dará. Então, você consegue fazer as movimentações ao longo do tempo, escolher estratégias de acordo com o cenário econômico, né? Para onde está indo o mercado, é para juros, é para multimercado, você consegue ir movimentando essas previdências para que o cliente consiga rentabilizá-la de forma positiva também. E agora é época de se falar bastante dos PGBLs, né? Sim. Para quem faz a declaração de imposto de renda completa, contribuindo até 12% da renda bruta, consegue abater isso do imposto de renda, né? Conseguir esse desconto. Mas é para longo prazo. Tem que fazer até o último dia útil, né? O pessoal pode te ligar dia 31 à noite, né? Eu falo não, eu falo para os meus clientes, até dia 20, vamos, porque tem um período de cotização do fundo para não correr o risco de sair fora. Porque até dia 20 você já sabe qual que é a sua renda bruta anual, né? Então, o 13º não está incluído, então são só os 12 salários. Mas tem gente que deixa pro dia 30, querer fazer o aporte no PGBL. Inacreditável. Brasileiro, né? Brasileiro. E a última polêmica do dia, né? Não vou citar nomes aqui, mas está rolando na internet também. Teve uma influencer aí digital que colocou um post assim, vamos colocar as polêmicas aqui. Eu não sei se depois ela editou o post e tal. Que ela falou assim, imóvel não é investimento, né? Então, eu queria só a sua opinião aqui como planejador financeiro. De novo, eu não lembro se ela editou depois o post, enfim, mas tem muita gente que pegou esse post e ela deixou assim, espelhado, né? Mas como é que você vê essa frase aqui, né? O imóvel Esse momento é o momento de arrumar inimizades mesmo. Imóvel é investimento, sim, mas voltamos ao ponto da diversificação. Você não vai colocar todo o seu patrimônio imóvel que tem uma liquidez baixa. Então, dependendo do momento de mercado que nós estivermos, você não vai conseguir vender e ter uma liquidez no momento de emergência. Então, saibam separar os investimentos, né? Reserva de emergência, reserva de longo prazo. Eu diria que o imóvel entra no longo prazo, você precisa comprar, reformar, esperar valorizar para você fazer a venda. E aí depende de como está o mercado naquele momento. Então, a gente está num cenário de juros muito alto, dificilmente você vai conseguir vender tão fácil assim. Porque sim. quem vai comprar, geralmente na outra ponta vai financiar. E ninguém quer financiar um imóvel na casa dos 13%, 14% ao ano de juros, né? Então, ele é considerado um investimento sim, mas não líquido. E a gente tem alternativas, um né? E como é que você vê a alternativa, por exemplo, a hora que você fala de renda variável, mas você inclui também os fundos imobiliários nessa renda variável, como é que você vê essa participação? Gosto bastante do investidor que não quer o imóvel de pedra ali, né? Investir através de fundos imobiliários é uma forma de você ter vários imóveis e conseguir garantir ali um dividendo sem tanto estresse, né? Sem custo de condomínio, sem importunação de inquilino, porque alguns inquilinos são bonzinhos, mas tem alguns que importunam bastante. Então, é uma outra via de você ganhar ali o teu rendimento mensal através dos fundos imobiliários. No cenário de juros caindo, isso acaba favorecendo, né, o setor de fundo imobiliário. E a liquidez é mais fácil, né? Sim. Quando os fundos são negociados em bolsa. E só para a gente falar um pouquinho sobre 24, como é que você vê também que acho que todo mundo... A gente entrou em 21 e falou assim, vamos ter vários IPOs. Não tivemos nenhum IPO. Na verdade, 21 foi a última safra, né? Entramos em 22 e falamos, vamos ter vários IPOs. Não tivemos nenhum. 23 vai ter vários IPOs, nenhum. Idem. Como é que você vê de 24? Porque todo mundo tá com aquele discurso, né? Ainda. Não, 24 vai ter vários IPOs, até como alternativa de diversificação, conhecer outras empresas, enfim. Não só IPOs, né? Mas também emissões de dívida. Como é que você vê o mercado, de uma forma geral, o mercado de capitais em 24, né? Essa pergunta me deixa numa linha bem tênue ali, né? Porque é bem difícil falar quando você olha para as empresas de forma geral. Porque assim, por que o cara faz o IPO, o cara emite uma dívida? Precisando captar dinheiro no mercado. E aí, assim, acho que o ponto que dificultou um pouco isso nos últimos 2 anos
foi meio que a festa que virou de fazer IPO, né? E de algumas empresas que não tinham projetos tão expressivos de expansão ou não tinham todo o valuation que foi dado para elas ali no momento dessas emissões. Então, acredito que 2024 deve continuar nesse ritmo de 22, 23. Boa. Sem tantos IPOs. Sem muita emoção. Sem muita emoção. Aí Talvez a gente tenha um pouco mais de emissão de dívida. Sim. Até por um momento de juros menor. Então, talvez esse movimento de emissão de dívida continue. Mas, mais uma vez, vale sempre olhar quem é a empresa, qual que é o projeto de expansão dessa empresa e para que essa captação de dinheiro, sabe? Muito bom. Até e a gente teve esse ano vários casos, né, de não só da Americanas que a gente falou aqui, Light, mas a gente teve o caso da Starbucks, Gramado, enfim. Sim, várias empresas pedindo recuperação judicial. Recuperação judicial. Disse no mercado que era muito mais para fugir de pagar as dívidas, porque de fato estava precisando fazer essa recuperação judicial, mas tivemos esse movimento. E esse Americanas que não termina nunca, né? Esse processo longo entre Americanas e os bancos. Até a minha antiga casa aí, o Safra, brigando com Americanas, pediu suspensão e tal, a justiça negou, enfim. O negócio vai longe. Mas parece que tem uma luz no fim do túnel, né? Ô, Cris. Tô mais confiante na Light ter uma luz no fim do túnel. Tomara, né? Tomara. Acho que Vou ser polêmica aqui. Não sei se alguém quer assumir ali a concessão do Rio de Janeiro. Eles já estão acostumados lá com... Essa concessão do Rio de Janeiro, eu lembro que já tem vários anos que eles têm um processo de reestruturação, não? Porque agora vai. Mas o Rio de Janeiro sempre tem suas particularidades, né? Não é fácil. O Cris, pra gente terminar aqui, eu costumo terminar com ping-pong, né? Então, se você quiser também aproveitar para deixar um recado final, depois a gente termina com o nosso ping-pong aqui, que é um momento mais tenso aqui do... Nossa Senhora. Mas só para fazer um resumo também desse bate-papo, só para entender um pouco também a sua visão em termos de estratégia, alocação, fazer um recado, né? E acho que, assim, sendo super sincero, né? Se a gente está falando aqui nos bastidores antes, tivemos vários gestores na média, né, na Faria Lima, que acho que não conseguiram acompanhar, de certa forma, esse cenário um pouco mais benigno, né? Melhor para a inflação, para juros, para a bolsa, né? E grande parte disso deve-se a talvez uma leitura um pouco política, né? Assim, comprei um cenário super pessimista. Eu lembro que no final do ano a Petrobras, depois das eleições, as ações caíram muito forte, só que eu sempre brinco assim, quem não tinha Petrobras esse ano de 2023 ficou pior, né? Ficou pior do que a média. Quem não tinha Banco do Brasil, quem não tinha qualquer coisa, né? A curva de juros fechou, enfim, o pré também fechou bem. Enfim, qual que é o recado que você deixa nesse sentido, né, para 2024? Será que vai ser um ano mais difícil, mais fácil? A gente tem, de certa forma, juros caindo aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas também tem possibilidade de recessão, tem um desafio fiscal aqui no Brasil, enfim. Como que a gente, fazendo um resumo, depois a gente fecha com o nosso ping-pong. Meu recado é da conscientização, né, do investidor aí do outro lado, dos gestores, da diversificação. Mais para os investidores mesmo, de fato, do que para os próprios gestores, mas de focar nessa diversificação e ter todas as caixinhas, né? Ter um pouquinho em cada caixinha. Acho que a gente vai surfar um ano de 2024 positivo. Espero voltar aqui no final de 2024 para a gente concretizar isso. Contar boas histórias e surfar um pouco mesmo desse ano que promete ser bem positivo. Boa. Alô, gestores da Faria Lima. A Cris Macedo falou assim, vocês esqueceram de diversificar o portfólio. Né? Não falei. Tem 23 isso. Pelo menos foi o que eu entendi. Tem que arrumar confusão aqui para a audiência. O pessoal da produção exige. Nossa, né? Vou me caçar agora. Ô, Cris, só para terminar então o nosso ping-pong aqui é coisa rápida que eu pergunto e só tem... São duas perguntas, A ou B, né? Ou seja, aquele famoso sim ou não. Tá. E sem justificativa, né? Na pergunta.
Então, vamos começar super simples. Então, por exemplo, a pergunta mais fácil, né? Dólar ou real? Primeira pergunta, né? Dólar. Dólar. A segunda pergunta mais simples, né? Ibovespa ou S&P 500? Não pode ser meio a meio? É A ou B, né? Ibovespa. Aí já fez um hedge já, né? Fica no comprado em dólar, fica comprado em Ibovespa, né? Exato. Tô diversificando. E vamos falar um pouquinho sobre portfólio aqui. Renda fixa ou renda variável? 2024. Renda fixa. E para terminar, de certa forma, o que a gente pode falar mais, né? Vamos ser polêmico aqui, né? O pessoal tá falando muito sobre esse call, né? Brasil ou Argentina? Brasil. O pessoal tá querendo aproveitar o momento da Argentina. Argentina vai comprar vinho. Ou comer uma boa carne. Uma boa carne. Muito bom, Cris. Cris, pô, muito gentil, muito obrigado pelo bate-papo, pelo encontro. Deixa aqui seu... Primeiro, geralmente eu assumo o meu erro aqui, eu deveria ter feito isso lá no começo, mas deixa seus contatos aqui, como o pessoal te acha no Instagram, enfim, para te achar, para continuar o bate-papo. Eu que agradeço, foi super gostoso esse papo. Me colocou em algumas saias justas, é meio intenso, né? Não é tenso não, intenso, né? Intenso. Algumas saias justas, mas tá bom. Depois quero saber quem é a blogueira. E assim o mercado financeiro né? E assim muito o mercado financeiro intenso, não necessariamente tenso, mas intenso. Meu Instagram é Cris, com 2 S, _ Macedos. Tá. Tô lá. Cris... O Cris tem 2 S. E o Macedo tem um S também no final. Macedos. Tá. Da onde que veio essa criatividade aí? Você foi... porque tem 1 milhão de Cristiane. Você foi tentando e não... É isso? Já tinha? Um monte de Cristiane Macedo tem no Instagram. Entendi. Então, coloquei o S final, que é do meu último sobrenome. Tá. Muito bom. Bom, Cris, pô, muito gentil. Muito obrigado. Então, a Cris falou aqui de... Tudo. Tô ferrada. Juros, bolsa, né? Arrumou confusão com os gestores aí e depois a gente volta aqui em 2024, né? Pra cobrar só pra todo esse... que a gente tava certo. É. Você também tá positivo, vai? É? Você também tá positivo com o Brasil? Não, o problema é que eu tô sempre positivo, né? Então tá ótimo. É o famoso nunca vi um pessimista ganhar dinheiro, né? Então eu tô sempre nessa ponta positiva, sempre tento encontrar. Até no pânico, assim, quando teve... Juros foi para 14%, né? 13,75%. Falei, beleza, vamos para os juros, esquece lá. Né? Estamos ganhando dinheiro. Tem um jeito. Ou sempre dá para entrar short em alguma coisa. Alguma coisa a gente ganha dinheiro. Né? De algum jeitinho a gente vai. Mas se for pensar bem, assim, quem não foi otimista esse ano perdeu muito dinheiro, né? Não tinha pé, não tinha bolsa, não tinha pré. Não tinha pré, não tinha nada. Pré também é otimismo, né? Também é comprar otimismo. Sim. Quem fez um prézão lá sei lá, uns 15%. Tem um cliente que fez prezão a 16%. Então. Acho que quer sair? Não quer. Pré é comprar otimismo também. Quem não comprou, vai realizar antes do vencimento, né? Não é? Já tá ganhando uma bela grana. Exatamente. Cris, muito obrigado, muito gentil. Vamos marcar mais vezes. Vamos, sim. E no final de 24, no máximo, a gente cobra aqui os números. Tá bom? Ótimo, obrigada. Obrigado, pessoal. Esse aqui foi a Cris Macedo, planejadora financeira e sócia da A7 Capital. E a gente se vê aqui no próximo SaraCast. Até mais. Tchau.